Irmãos, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos encerrar o que nós começamos na semana passada e nós vamos depois apresentar um primeiro contraponto à visão cristã de mundo. Então, nós vimos na semana passada, nós começamos a ver o que é uma cosmovisão cristã. Nós vimos que em torno de nós temos muitas perguntas que precisam de respostas. A respeito da realidade ao nosso redor, tudo que nós vemos, a respeito de nós mesmos, a respeito da verdade e a respeito da história, desse mundo e da vida que nós temos. E toda cosmovisão, ela propõe a responder essas perguntas. Então, a palavra de Deus, ela nos responde essas perguntas. No entanto, existem outras maneiras de responder a essas perguntas fora das Escrituras, e justamente por isso não são verdadeiras. Mas a maioria das pessoas guia sua vida por meio dessas outras cosmovisões. Então, nós começamos a ver na semana passada como a Bíblia responde essas questões que todo homem deseja ter respondidas na sua vida, e depois nós vamos começar a ver como um pensamento diferente do cristianismo responde essas mesmas perguntas. E ainda que nós pensemos que não é a nossa forma de enxergar o mundo, nós vamos ver que muitas vezes somos influenciados por esse pensamento. Então nós ficamos no meio do caminho. Colocou aí para mim? Nós vimos então, começamos a ver o teísmo cristão e nós vimos essas quatro grandes áreas, né, que toda cosmovisão, toda maneira de enxergar o mundo precisa responder, porque são necessidades nossas. São perguntas que todo mundo faz, mesmo sem saber que estão fazendo. Por exemplo, o que acontece quando a gente morre? São inquietações que todo ser humano tem, ainda que não assuma isso. Mas todo mundo quer saber e precisa de uma resposta sobre o que acontece depois da morte. Então nós vimos na semana passada que a origem de todas as coisas é Deus. Ele é o que está por trás da existência de todas as coisas, dele procede todas as coisas. Nós vimos que o universo foi criado por Deus. Então, primeiro, Deus é tudo que existe antes de todas as coisas, ele é a realidade última, ele é eterno e nada existiu antes dele, ele é a realidade e ele criou todas as coisas, como nós vimos. Nós vimos que o que é o homem? Não é um animal que se evoluiu de outro, não é fruto do acaso, mas o homem é a imagem de Deus. Então faz parte da nossa essência sermos imagens de Deus e termos atributos que nós recebemos por herança divina. Nós vimos também sobre a morte, o que acontece após a morte. E a Bíblia nos mostra que a morte é a maneira de nós passarmos dessa nossa existência para outra existência, seja no lugar, na companhia de Deus, seja distante de Deus, e isso por toda a eternidade. Então a morte nos leva para uma outra realidade. Nós vimos também como é possível saber alguma coisa. A questão é, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, mas como saber que a Bíblia é a verdade? Como saber se na verdade nós podemos conhecer alguma coisa? E nós vimos então que é possível conhecer as coisas porque Deus revelou o conhecimento em todas as coisas. Então nós vimos que é possível conhecer por dois motivos. Porque existe alguém para conhecer, no caso nós, Deus nos criou com essa característica de pessoas preparadas para adquirirem conhecimento, e existem coisas a serem conhecidas. Então, por isso que nós podemos conhecer as coisas, porque Deus nos criou com essa característica. E nós paramos aí. Então, nós vamos encerrar aqui para passar para um outro ponto. Então, a respeito da verdade, como saber o que é certo e o que é errado? Se nós observarmos, eu já falei isso aqui várias vezes, todo mundo tem um critério de certo e errado. Todo mundo. Não existe ninguém que acha que tudo é certo ou que acha que tudo é errado. O que está classificado como certo e errado pode ser equivocado.
mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se os irmãos observarem aí como funcionam dentro de um presídio, entre os próprios presos existe um código de conduta, que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. Então, não estou definindo o que eles dizem que é certo e errado, mas essa ideia de que existem coisas que não podem ser feitas, existem naturalmente no ser humano. Só que a Bíblia nos diz qual é a raiz desse entendimento de saber o que é certo e errado. Não é a nossa consciência, não é o nosso bem-estar, não é o mundo que diz o que é certo ou errado, mas é o próprio Deus. Então, a ética, ou seja, o que é certo e errado, ela se baseia no caráter de Deus. Então, para nós sabermos uma coisa se é certa ou errada, nós devemos nos voltar a Deus e ao seu caráter, e ele vai nos dizer o que é certo e errado. Então, por exemplo, é certo falar mentira? Bom, vamos ver. Coincide com o caráter de Deus falar mentira? Não. Então, falar mentira está errado porque Deus não faz. Roubar é certo? Bom, Deus subtrai algo que não lhe pertence? Não, ainda que todas as coisas lhe pertençam. Mas ele não faz ele não tem esse tipo de atitude e nem aprova. Então, roubar é errado. Matar é errado? Matar assim, sem causa, é errado? Bom, vamos ver. Deus mata alguém sem causa? Não. Não, ele mata todos que morrerão e eternamente serão por justiça, né? Ninguém morre, ninguém é condenado injustamente. Então, Deus é o nosso padrão de certo e errado, aquilo que ele revela sobre si mesmo nas Escrituras. E é a partir dele que nós julgamos todas as coisas. Então, por exemplo, hoje algumas coisas são mais aceitáveis que no passado. Isso não significa que elas são corretas, porque se Deus não muda, o padrão de certo e errado é o mesmo. Agora, e a respeito da história? É uma coisa que às vezes nós não pensamos muito, né, irmãos? Mas eu sei que para nós é um pouco mais fácil responder essa pergunta, quando nós pensamos assim: será que a minha vida vai dar em algum lugar? Será que essa história vai acabar de algum jeito? Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que sim. Sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, mas são muitos que se perguntam sem ter essa resposta. Ô, gente, eu estou aqui sofrendo. Imagina numa pessoa que não conhece a Deus, deitada num leito de hospital, sofrendo uma doença terminal. A pessoa pode pensar assim: gente, para que isso tudo? Onde que vai dar isso tudo? Imagina um pai que está tendo problema lá com o filho adolescente, rebelde e tal. O pai fica pensando assim: gente, para que passar por isso tudo? Aonde que vai dar isso? É o que muitos questionam, ainda que não façam essas perguntas, né, nominalmente, mas todos questionam onde vai dar tudo isso. Mas a Bíblia nos mostra que a história ela tem um valor. E por quê? A história é linear, ou seja, ela não é cíclica, né? Ela é constante, e ela é uma sequência significativa de acontecimentos conducentes ao cumprimento dos propósitos divinos para a humanidade. Então, o que é a história que nós vimos, que nós estudamos na escola? Eu lembro quando eu estava na quinta série, eu conversando com um amigo meu de escola, eu falei assim: gente, que tempo mais perdido estudar história. Eu pensando, né? Tô aqui estudando rei, não sei o quê, império e tal. Onde que vai chegar isso? O que isso vai me ajudar? Mas é porque nós não, aliás, na minha imaturidade, eu não tinha ideia de que a história, ela é o desenrolar da ação de Deus. A história secular mesmo que eu estou falando, essa que nós estudamos na escola. Ah, veio o primeiro reinado aqui no Brasil, veio a regência, veio o segundo reinado. Isso é Deus conduzindo todas as coisas. É Deus colocando e tirando reis. É Deus permitindo e não permitindo guerras. É Deus permitindo e não permitindo pandemias. A história, ela é uma série de acontecimentos onde Deus está caminhando para o seu propósito final. A história vista de maneira meta, né, grande, ou a nossa história pessoal. Por que que eu sofro uma doença? Por que que eu sofro com a pobreza? Por que que eu sofro na família? A minha história e a história de cada um de nós é uma sequência de acontecimentos conduzindo a nossa vida para o propósito de Deus. Então isso é a história, algo de grande valor.
não é algo para se jogar fora. Diga, Ló. Pode falar. Sim, sim, sim. Ló, às vezes a gente fica assim, pagando mal com bem. Sim. Às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem e a gente fica assim pensando que poderia ser diferente, né? Poxa vida, os holandeses vieram aqui para o Nordeste, aí foram expulsos e foram colonizar lá onde hoje é Nova York, né? Ah, o que que o Brasil poderia ser e tal. Não ignorando os problemas na época, mas tudo que acontece é mão de Deus. Tudo. A hora que a gente vê lá na Bíblia guerra, os assírios lutando com os babilônicos e tal, aquilo ali a história conta, retirando uma parte religiosa, mas o que que nós vemos? Deus conduzindo todas as coisas. Deus tem um propósito lá na frente. Deus está, usando uma linguagem humana, né? Deus está pensando é lá na frente. Deus está a anos-luz à nossa frente. Então, a história, quando nós entendemos, enxergamos, é Deus conduzindo todas as coisas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Diga, vai. Aham. Sim, sim, sim. É. E outra coisa, vocês me fizeram lembrar um fato aqui, que assim que o Brasil, que os portugueses chegaram no Brasil, 1550 alguma coisa, 50 anos depois, Calvino mandou alguns protestantes para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Sabe o que que aconteceu? Eles foram mortos. E o evangelho não prosperou em 1550 alguma coisa. Aí a gente pensa assim, oh, que pena, né? Que pena, poderia ser tão bom o Brasil, tal. Mas, irmãos, agora vamos olhar onde o evangelho prosperou naquela época, como está hoje. Europa, Suíça, são lugares mais difíceis do mundo de evangelizar. Então, é claro que eu sempre falo aqui que o se não existe, né? O se, mas vamos imaginar que o Brasil fosse colonizado pelos protestantes, ou grande presença protestante no século XVI, como foi na Europa. Provavelmente o evangelho no Brasil não existiria mais, porque nós seríamos liberais, como é na Europa. Então Deus impediu um movimento na época para que hoje, como Ló lembrou, nós fôssemos celeiros de missionários justamente para a Europa. É tudo no controle de Deus, meus irmãos. É tudo. Eu sei que a gente fica ansioso, preocupado, tem que acabar a pandemia, tem que não sei o que de guerra. Deus está conduzindo todas as coisas. É o que a Bíblia nos ensina e é o que nos dá paz. E em segundo lugar, a respeito da história, qual é a nossa atuação na história? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, depois de entender que Deus é a realidade última e o criador de todas as coisas, depois de entender que o homem é a imagem de Deus e que a morte é a passagem para a eternidade, depois de entender que a verdade é possível de ser conhecida e Deus é o padrão de certo e errado, depois de entender que a história segue o propósito de Deus, qual é o meu compromisso em vida? Sabendo de tudo isso, qual é a minha atuação na história? Tendo todas essas informações como pano de fundo da minha existência. Bem, o que é o nosso papel, né? Qual o compromisso central aqueles que abraçam essa cosmovisão cristã têm é: os teístas cristãos vivem para buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Então, irmãos, se nós entendemos que Deus é a origem de todas as coisas, que nós somos a imagem de Deus, que Ele se revela a nós nas Escrituras e que tudo caminha com um propósito, nós devemos entender que o nosso compromisso de vida é viver para Deus, crendo na Sua palavra, na Sua revelação, crendo no Seu Filho Jesus Cristo e vivendo em todas as coisas buscando a Sua glória. Na nossa vida, na nossa atuação na história, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, em tudo aquilo que nós somos, o nosso compromisso é viver baseado nesses valores. É por isso que é inconsistente quando nós. Só adiantar. É por isso que é inconsistente quando nós assumimos a cosmovisão cristã, assumimos que Deus é o padrão de certo e errado, mas nós adotamos outro padrão de certo e errado. Por exemplo, o espírito da época. Né? O que o mundo diz que é certo e errado, nós adotamos também. É errado, está inconsistente com a nossa cosmovisão, porque Deus é o padrão de certo e errado. Então, se nós somos a imagem de Deus, é inconsistente com a cosmovisão cristã crer na evolução, que nós somos frutos de um processo evolutivo, porque não está de acordo com a nossa cosmovisão. Então, nós temos a palavra de Deus que nos responde, que aponta para a nossa realidade que nós encontramos em Cristo. Então, nós devemos buscar o quê? Conhecer a palavra e moldar a nossa vida de acordo com o que a palavra diz. Isso é o que devemos fazer como cristãos. Irmãos, aqui eu coloquei uma conclusão só porque já estava apontando para o estudo de hoje. Abre o outro, por favor. Então nós vamos entrar no estudo de hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar uma cosmovisão diferente. Mas para quê? Não só para a gente tomar conhecimento. Para nós entendermos se nós estamos muito bem firmados na nossa cosmovisão ou não. Então, o primeiro contraponto que nós vamos apontar aqui, antes de colocar esse contraponto, eu vou ler 5 afirmações. E eu gostaria que os irmãos pensassem, não precisa responder, né? Mas em cada uma dessas afirmações eu gostaria de saber se os irmãos concordam com ela. Só pensa aí se você concorda ou não. Primeira afirmação. Há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Primeira afirmação, presta bem atenção. Há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Segunda afirmação. Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas umas com as outras, como ensinam a Bíblia e a maioria das religiões. Então, vou ler de novo. Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas umas com as outras, como ensinam a maioria das religiões. Terceira afirmação. O objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Então, terceira afirmação. O objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Quarta afirmação. Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando necessário para resolver um problema. Então, vou ler de novo. Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando necessário para resolver um problema. Quinta afirmação. As pessoas boas vão para o céu quando morrem. Então, quinta afirmação. As pessoas boas vão para o céu quando morrem. Algum dos irmãos aqui, agora eu vou perguntar se vocês levantam a mão. Alguém concordou com alguma dessas afirmações? Com uma, pelo menos? Com duas? Com 4? Alguém concordou com todas essas afirmações? Não? Ué, irmãos. As pessoas boas vão para o céu quando morrem. Não? Uai. Hã? Ué, Deus não precisa estar envolvido na nossa vida até que Ele precisa resolver um problema. Não?
Por que não? Isso mesmo, os irmãos estão afiados aí nas respostas. É isso mesmo, irmãos. Algumas dessas afirmações nós podemos concordar, outras nós podemos concordar parcialmente, e outras nós temos que discordar. Por exemplo, há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Ok, Deus cuida, certo? Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas umas com as outras, como ensinam a Bíblia e a maioria das religiões. Ah, tá vendo? Mais ou menos. Porque mais ou menos. Deus não quer que as pessoas sejam boas e tal, como ensina as outras religiões. Não. Qual que é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus ou amar o próximo? Amar a Deus. Então, o objetivo a Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. O resultado de ser fiel a Deus é amar ao próximo, mas isso não é ensinado por outras religiões. A questão dessa pergunta é que muitos tentam nivelar a moralidade das religiões em um certo patamar. Né? Quinta-feira eu até falei aqui que existem alguns comportamentos que tanto os cristãos, quanto os judeus, quanto os muçulmanos aprovam, né? Comportamentos morais que eu estou falando, e que não necessariamente estão no mesmo barco. Então, irmãos, o que nós vamos ver hoje? E de onde são essas afirmações? É de um pensamento que na teoria, na filosofia dele, nós podemos talvez nem conhecer ou ouvir muito pouco. Mas o problema dele é a prática. Porque muitas vezes ele é real na nossa vida. E esse contraponto com o teísmo cristão é algo que se chama deísmo. Os irmãos já ouviram falar de deísmo? Sabe o que é o deísmo? Alguém sabe? Pode arriscar, não tem problema não. Oi? Não. Não. Quase isso. Quase isso. Exato. É isso que o Caio falou, resumido pela Aparecida. Não é Deus no centro, é Deus de lado. O deísmo é aquela ideia de que até existe um Deus. E ele até criou todas as coisas. Mas ele se mantém longe da criação e ele não interfere na criação. E nós vamos ver como eles respondem, né, as coisas do mundo e como esse pensamento, irmãos, em um ponto ou outro, pode fazer parte da nossa vida se nós não tomarmos cuidado. Nós podemos ter a ideia de que em algum ponto Deus se afasta e se retira da sua criação. Então vamos lá, o deísmo. Só para a gente lembrar o que as cosmovisões tentam responder, né? Toda cosmovisão considera os seguintes problemas básicos: a natureza e o caráter de Deus, ou da realidade última, a natureza do universo, a natureza da humanidade, o que acontece quando a pessoa morre, a base do conhecimento humano e a base ética do significado da história. Então, toda cosmovisão tenta responder essas perguntas, aqueles 4 grupos que nós vimos há pouco, e o deísmo também tenta nos responder a essas questões. Então, só para a gente entender de onde saiu o deísmo. De onde que os irmãos acham que saiu o deísmo? Qual é o pai do deísmo? Não. Eu falo assim, de qual cosmovisão ele saiu? Do teísmo. O deísmo saiu do teísmo, mas veja bem, não como evolução, mas como distorção, né? Uma coisa é quando algo melhora e dá uma ideia a outro estágio. Vou dar um exemplo para os irmãos. O cristianismo saiu de onde? De onde saiu o cristianismo, a religião cristã? Oi? Isso, mas de qual religião ele proveio? Do judaísmo. Por quê? Os judeus tinham as promessas. Quando se cumpriu a promessa, o judaísmo era como se ele estivesse agora completo. Eles recusaram Cristo, o cristianismo saiu do judaísmo como uma evolução. Essa palavra é horrível, né? Mas complemento. Agora, existem coisas que saíram do judaísmo por distorção, né? O farisaísmo, por exemplo. Então, o deísmo ele sai do cristianismo, do teísmo, mas por distorção. Ele sai porque ele sacrifica ou ele retira um atributo de Deus.
Então, a ideia do deísmo é o seguinte: tem o teísmo, como nós conhecemos, Deus, quem ele é, os seus atributos, mas os deístas entenderam que Deus não era imanente, ou seja, ele não se relaciona com a criação. E então deu-se a ideia do deísmo. Então, para a gente entender um pouco aqui da história, no século XV, ali chegando perto da Reforma, até o século depois da Reforma, algumas décadas depois, a teologia era a ciência máxima. Hoje, quando pega aí o vestibular mais concorrido, via de regra é medicina, alguma engenharia, direito. Na época da Reforma, séculos antes e até um século até depois, a teologia era a rainha das ciências. Por quê? Porque o conhecimento religioso de Deus era superior a qualquer coisa. O homem que quisesse conhecer a verdade, ele tinha que conhecer a Deus, ainda que nem sempre esse conhecimento era fiel às Escrituras. Mas na teoria, o conhecimento de Deus era excelente. Então, todo mundo que queria o filho bem estudado, mandava o filho estudar teologia. Até o século XV. No século XVI, ficou meio ruim de ler ali, após a reforma, da reforma em diante, o conhecimento de Deus ele continua sendo valorizado, mas agora de forma correta. Porque os reformadores entendem que Deus se revelou nas Escrituras e Deus se revelou na criação. Então, quanto mais se conhece as Escrituras, se conhece a Deus. E quanto mais se conhece a criação, também se conhece a Deus. Então, é por isso que a ciência ela começou a se desenvolver. Porque a ideia por trás da ciência no século XVI era: quanto mais conhecermos a revelação geral, mais nós vamos conhecer a Deus. Então, a razão agora, e não só a espiritualidade, a razão estava voltada ao objetivo de conhecer a Deus por meio da criação. Mas o que acontece no século XVII? O conhecimento pela razão, a razão humana, a ciência, ela deixa de ser necessária para ser suficiente. Qual é essa mudança que acontece? Antes o homem procurava a ciência para conhecer a Deus, entendendo que Deus era um ser sobrenatural, entendendo que Deus se revelava na criação, mas também nas Escrituras. Mas agora a mudança que aconteceu por causa do iluminismo e do racionalismo era o seguinte: só pode ser aceito algo como verdade se for provado pela razão humana. Então a razão deixou de ser apenas necessária para o conhecimento para ser suficiente. Tem que passar pela razão. Aí eu pergunto aos irmãos: a transcendência de Deus é provado pela razão? Vamos pensar de maneira científica, tá? Nós conseguimos entrar num laboratório e provar que Deus existe? Nós conseguimos entrar num laboratório e provar que Jesus era o Filho de Deus? Nós conseguimos entrar num laboratório e provar que Jesus deu vista aos cegos? Que existe céu e inferno? Não. Tudo isso é fruto de revelação. E nós aceitamos pela fé. Mas no século XVII, disse o seguinte: nada que é somente pela fé mais é aceito. Tudo tem que passar pela razão. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser experimentado cientificamente para ser afirmado como verdade. Se não for, não pode ser afirmado como verdade. Então, muitos teístas, muitos cristãos abraçaram essa ideia e começaram então a não abandonar a religião, não abandonar a ideia da existência de Deus, mas entender que já que não era uma coisa provada cientificamente, como a Aparecida disse, era deixado de lado. Não era em um primeiro momento descartado, mas era deixado de lado. O homem então vivia a sua vida da maneira como julgava ser correto, baseado em experiências empíricas, e deixava essa ideia de religião e Deus para um segundo momento. Isso é tão forte nos nossos dias que eu vou dar um exemplo para os irmãos. Também não precisa me responder. Avalie o seu coração. E eu vou falar de cristãos, tá? Não vou falar de quem não é cristão, porque aí nem, né? Cristãos. Onde está a maior fonte de segurança dos cristãos na pandemia? Em Deus ou nas vacinas? Não, não responda. Avalie o seu coração, porque eu não posso julgar, né? Porque eu tenho para mim que muitos cristãos, de maneira geral, estão mais confiantes na vacina.
E não, veja bem, irmãos. Deixa eu já fazer um parêntese aqui, deixa eu já fazer um escrúpulo aqui, que é, né, para não ficar mal interpretado o que eu falei. Eu não estou falando que vacina é ruim. Tá lá meus meninos que aprovam, que quase todo mês tem uma vacina para dar para eles. Não estou falando isso não. O que eu estou querendo dizer, e nem estou falando para não tomar, para sair de peito aberto que Deus livre, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes a expectativa do cristão de segurança está na ciência e não em Deus. Se isso acontece, é um sinal de que o deísmo está afetando a nossa maneira de enxergar o mundo. Hã? Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o cristão, ele aceita a ciência. O cristão bíblico reformado, ele concorda com a ciência. Ele tira proveito da ciência. Mas ele sabe que a ciência não é a rainha de todas as coisas e que nem é a ciência que dá segurança. O cristão sabe que sustentando todas as coisas e conduzindo todas as coisas está o Deus Criador, o Deus soberano. No momento em que nós invertemos essa ordem e colocamos confiança total na ciência, nós estamos sendo deístas, porque nós estamos conduzindo a nossa vida por aquilo que pode ser provado em laboratório e não por uma vida de fé. Então, é só um exemplo que eu estou dando para como esse pensamento pode ser desconhecido na teoria, mas na prática ele pode ser bem vivo no nosso coração se nós não tomarmos cuidado e voltarmos sempre os nossos olhos a Deus. Então vamos lá. O deísmo é um problema prático. Por quê? Ele é o resultado da negação da imanência divina. Ou seja, o deísmo é a negação de que Deus está no controle de todas as coisas e ele cuida da criação. Tem um parágrafo pequeno que eu gostaria de ler para os irmãos, que é de um filósofo chamado John Locke, e ele era um deísta, e ele explica de maneira muito boa, no ponto de vista dele, o que é o deísmo, que não abandona a fé, mas ela é só particular, ela não pode ser levada para a esfera pública. Então olha o que ele diz. O que Deus revelou, com certeza é verdade. Não se pode ter nenhuma dúvida. Esse é o próprio objeto da fé. Então, se a gente lê essa primeira frase, faz, ó, um teólogo, né, reformado ainda por cima. Mas olha como que ele continua. Contudo, seja revelação divina ou não, a razão deve julgá-la. Nunca se pode permitir que a mente rejeite uma evidência maior para abraçar o que for menos evidente. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: na visão deísta, é errado deixar algo menos evidente, não, aliás, abandonar algo mais evidente em troca de algo menos evidente. Para as pessoas, o que é mais evidente? Esse mundo físico que nós estamos vendo ou o mundo futuro que virá com Cristo? Não. Pensando do ponto de vista humano, qual é mais evidente? É o que nós estamos vendo, eu estou vendo aqui todo mundo, ó, não é? Então o que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso trocar o que os meus olhos veem por algo que é meramente uma fé. É isso que ele está dizendo. Nem consentir em abraçar uma probabilidade em oposição ao conhecimento e à certeza. Não há evidência de que toda revelação tradicional é de origem divina, nas palavras que a recebemos e no sentido em que a entendemos, tão clara e tão segura quanto a dos princípios da razão. E nada, por sua vez, contrário ou inconsistente com os claros e autoevidentes ditados da razão, e onde esta não tenha papel a desempenhar, tem o direito de ser instado ou ser consentido como matéria de fé. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: é muito bom acreditar na revelação, que Deus falou, que Deus mostrou, mas aquilo que passa pela razão não pode ser descartado ou colocado em segundo plano em detrimento daquilo que não pode ser provado. Então, na visão dele é o seguinte: nós temos duas afirmações. Um cego de nascença não volta a enxergar. Isso é uma afirmação da ciência. O Evangelho diz: Jesus fez um cego de nascença enxergar. Esse aqui eu consigo provar em laboratório, esse aqui eu não consigo, então eu tenho que descartar esse e ficar com esse. É isso que a ideia deísta diz.
E qual foi o resultado disso, como até nós comentamos aqui sobre o evangelho na Europa hoje? É que as coisas sobrenaturais, elas foram sendo descartadas. Nascimento virginal de Jesus, multiplicação dos pães, ressurreição dos mortos, tudo isso foi sendo descartado e sendo reinterpretado de maneira racionalista. Eu já até dei esse exemplo aqui na igreja, mas os liberais vão dizer o seguinte: Jesus multiplicou pães? Sim e não. É o que os liberais vão dizer. De maneira literal, como está no texto bíblico, ele não fez. Esse negócio de multiplicar do nada, não. Mas Jesus ensinou um a compartilhar o seu pão com o outro. E aí todos comeram. Bonito. Tão bonito quanto mentira. Então, é isso que os liberais fazem. Deixam de lado a verdade das Escrituras e trocam por algo que a razão pode explicar. Então, Jesus ressuscitou dos mortos? Eles vão dizer assim, sim e não. Ele não ressuscitou dos mortos, o corpo dele ficou lá no túmulo até apodrecer. Mas no coração dos discípulos, na esperança, ele ressuscitou. É isso que importa. Então, crendo em Jesus, eles foram pregar o evangelho. Mentira. Então, esse é um pensamento que levou à morte da igreja e do evangelho na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos. E que teria gerado a morte da igreja aqui também. Se a igreja tivesse recebido o evangelho, se o Brasil tivesse recebido o evangelho na mesma época da Europa, da Reforma. Então, qual é o resultado de nós negarmos que Deus está envolvido na criação? De maneira pessoal, de maneira constante. Primeiro, nós vamos ter que sacrificar a existência de Deus. O primeiro problema é que se perde-se essa ideia de um Deus pessoal, quando eu falo de um Deus pessoal, é um Deus que interage conosco, tá, irmãos? Um Deus pessoal é um Deus que a gente ora e ele ouve e responde. É um Deus que nós lemos a Bíblia e ele fala conosco. Isso é um Deus pessoal. Se nós perdemos essa ideia do Deus pessoal, nós perdemos a ideia da providência. Ou seja, de que Deus cuida de todas as coisas. Nós perdemos a ideia da comunhão com Deus, de que é possível ter comunhão com Deus. Se eu entender, irmãos, que Deus não se envolve com a criação, é tolice eu orar. Porque Deus não tem comunhão comigo. Nós perdemos a ideia da santidade objetiva. O que eu quero dizer com santidade objetiva? Que nós temos um padrão imutável de santidade. E já que Deus não se envolve, a minha santidade ela vai ser mutável, vai ser de acordo com a época. Eu vou perder a ideia, vou perder o valor da oração, da Bíblia como revelação de Deus. Se eu tiro essa característica de Deus como um Deus pessoal, eu acabo com a vida espiritual. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança, a nossa realidade é só isso aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De que adianta, de maneira bem objetiva, de que adianta crer na existência de um Deus, se eu creio que ele não se envolve, não responde oração, não tem comunhão comigo, não faz nada? É totalmente inútil. Só que se isso é verdade, a vida também é inútil. A vida não tem sentido. Então, se nós abraçamos essa ideia de que Deus não se envolve, nós perdemos todo o sentido da existência. Porque não há sentido em existir sem um propósito, sem uma condução, sem algo conduzindo todas as coisas. Um risco também é nós abandonarmos a palavra de Deus como revelação. Porque se Deus não se envolve, ele não se revela pela palavra. Agora, se a Bíblia deixa de ser revelação especial, ela deixa de ser a regra de fé. E se ela deixa de ser a regra de fé, ela deixa de ser duas coisas: o caminho da salvação e o caminho para uma vida depois da salvação, ou seja, um caminho de santidade. Ela deixa de ser a verdade e o crente vai buscar a verdade em outros lugares. Sem precisar abrir a Bíblia, os irmãos lembram de cor Salmo 119, versículo 11? É fácil. Não, o outro. O outro que a gente normalmente conhece, Salmo 119. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
esse versículo não é simplesmente uma frase jogada do salmista. É a expressão do salmista de que o padrão de vida dele, o padrão de comportamento, o padrão ético, a forma como ele tem para a vida dele, é as Escrituras. É a palavra de Deus. Então, quando nós falamos assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, nós estamos assumindo que a palavra de Deus é a verdade. Nós estamos assumindo que a palavra de Deus é o padrão para nós. Então, se eu tiro da palavra de Deus essa característica de revelação, acabou o padrão moral. Acabou o caminho da salvação. Acabou o padrão de uma vida que agrada a Deus. Agora tudo é relativo. Agora eu vou ter que procurar em outros lugares o que é uma vida que agrada a Deus. Sim? Sim. Todo homem, ainda que ele negue isso, ele precisa de um padrão superior. Mas não é que ele precisa porque ele não tem nenhum. É porque Deus colocou no coração do homem o padrão. Mas por rebeldia, ele precisa de algo só para referendar a rebeldia dele. Então ele busca outro padrão. Mas nós temos as escrituras que elas vão casar perfeitamente com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus disse lá em João 8,32, e é uma pena que esse texto tenha sido tão mal utilizado ultimamente, porque o que esse texto diz é que conhecer a verdade a respeito de Deus e de Jesus, ela nos liberta por quê? Porque ela nos liberta da escravidão de ficar procurando verdade onde não existe. E ela então casa com a necessidade do nosso coração e nós somos feitos então pessoas livres. Então isso é o que a palavra de Deus faz por nós. Sim, 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 sim. Veja bem, irmãos, os jovens e adolescentes presentes aqui. Às vezes tem um professor que é ateu, né? Aí o professor fala assim: que isso, gente? Esse negócio de Deus existir, isso é coisa do passado, né? Pegando a ideia aqui que o Davi trouxe. Aí o professor fica lá bravatando que Deus não existe, né? Eu poderia dar uma sugestão aqui, mas eu não vou dar, porque vai ficar estranho, né? Mas, por exemplo, se esse professor ateu pega um aluno colando na prova, ele vai achar bom ou ruim? Ruim. A autoridade dele está sendo desafiada, né? Agora, de onde o ateu pode trazer a ideia de que colar é ruim? De onde? De lugar nenhum. Porque o ateu, ele crê que a existência dele é fruto da evolução. A evolução foi a permanência dos mais fortes e dos mais bem adaptados. Então, quando um aluno quer preservar a sua nota e a sua aprovação usando a prova do outro, entre aspas, tá, irmãos? Aspas bem grandes, tá? Ele está sendo o melhor adaptado e o mais forte. Então, na verdade, o professor ateu deveria elogiar a sua conduta, porque está agindo de acordo com aquilo que ele mesmo crê. Mas ele não acha que isso é certo, porque no coração dele existe um padrão de certo e errado, que o ateísmo não explica. É a mesma coisa de um ateu reclamar que o político está roubando. O político está roubando porque ele é o mais forte, o mais bem adaptado para isso. Então ele deveria elogiar o político que está agindo de acordo com o fundamento da sua existência. Mas não, ele acha errado. E quando ele faz isso, tem um outro autor que ele usa a ideia de ele está trabalhando com um capital emprestado. Ele está baseando a sua ética no cristianismo que ele mesmo nega. Então é incoerência. É incoerente. Então, se um dia, não vocês, né, colem na aula, mas se um dia um colega colar e o professor ateu reclamar,
Fala com ele. Não, ele está agindo de acordo com a evolução. Tá certo. Hã? Não entendi. Né, Aparecida? Nós não somos ateus, tá, Aparecida? A gente tem um padrão moral. Não. Então, irmãos, se nós abrimos mão da palavra de Deus, ela deixa de ser revelação e tudo se torna relativo. E se nós fazemos isso, o que que nós perdemos? A ideia de Deus como algo necessário. Veja bem, se eu entendo que Deus não se relaciona, se eu entendo que a palavra de Deus não é revelação, Deus é desnecessário. Eu começo a colocar ele de lado. Deus é desnecessário. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Porque, aliás, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, essa primeira frase às vezes a gente conhece de cor, né? Mas olha a continuação. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, em um versículo muito pequeno, o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: aquele que se aproxima de Deus, ou que de alguma maneira deseja ou pensa ter comunhão com Deus, é necessário a fé. Mas o que é essa fé? É crer que Deus existe e que ele galardoa, ele interage, ele abençoa aqueles que estão à procura dele. Então o que nós vemos aqui é que se aproximar de Deus, para se aproximar de Deus, é fundamental a ideia de que Deus é imanente, ele se relaciona, ele é presente, ele é pessoal. De maneira contrária, se nós acharmos que Deus é impessoal, que ele não se relaciona, nós não temos a fé verdadeira. E é impossível assim termos comunhão com Deus. Então, se nós abrimos mão dessa ideia de que Deus está não misturado, mas presente, agindo a todo momento na nossa vida, nós corremos o risco de ter essa ideia de que Deus é desnecessário e viver a vida sem a presença dele, sem a necessidade da presença dele. É por isso que nós tivemos ano passado um debate promovido pela Federação de Mocidade, e o Augusto, lá de São João do Rei, ele até falou um negócio interessante, que é assim: existem alguns autores cristãos que ficam tentando mostrar como as coisas foram possíveis de acontecer. Por exemplo, a Arca de Noé. Muitos vão dizer assim: não, a Arca de Noé existiu mesmo, porque lá tinha um negócio de água que furou e saiu água e caiu, não sei o quê. Ok, é plausível isso. Não, a criação igual Gênesis conta, é isso mesmo. Porque se a gente for contar, tem 6.000 anos para trás, o Jardim do Éden ficava em tal lugar, que era assim, era propício àquilo e tal. Parece uma coisa boa usar a ciência para referendar as escrituras. Mas isso é um risco, porque a gente começa a falar que a Bíblia é verdade somente porque a ciência consegue provar. Porque, meus irmãos, se não tivesse água no mundo e Deus quisesse inundar a terra, ele fazia. Ele fazia. Ele brotava água de onde ele quisesse. Então não é necessário que a ciência explique para nós todas as coisas. Ah, Jesus andou sobre o mar porque dependendo da velocidade que ele estivesse andando, Jesus andaria sobre o mar se ele quisesse, sobre o nada se ele quisesse. Então, nós precisamos ter essa ideia de que todas as coisas estão no controle de Deus. É o que Hebreus fala e é o que Colossenses fala. Pela palavra do poder, Jesus está sustentando todas as coisas. Porque às vezes, irmãos, a nossa ideia é de que Deus deu as leis naturais e o mundo está girando por meio das leis naturais. Por que que o mundo gira certinho todo dia? Porque Deus criou a lei natural da circunferência, do magnetismo, não sei o que, não sei o que. Ele criou tudo isso. Mas a hora que ele tirar o olho dele sobre tudo isso entra em colapso. Então é ele, pessoalmente, diariamente, que está conduzindo todas as coisas.
Por que que a maré não invade a cidade lá, todo dia, as cidades litorâneas? Ah, porque a Bíblia diz que Deus colocou um limite. Colocou, mas Ele colocou e controla diariamente, constantemente. Então nós não podemos nos afastar disso, porque senão nós caminharemos em direção ao deísmo, de achar que Deus criou leis naturais, leis morais e se afastou para ver o que ia acontecer. Não. Deus se envolve diariamente, pessoalmente, com todas as coisas. Então, irmãos, o deísmo nega todas essas coisas, o que não pode acontecer na nossa vida. Então, eu vou tentar passar de maneira mais breve aqui, porque nós já falamos muitas coisas a respeito do deísmo. Como o deísmo vai responder aquelas perguntas que nós respondemos do cristianismo? E nós vamos tentar não tão somente entender o deísmo, mas ver se nós não estamos caminhando perto, flertando com o deísmo. Lembra que eu falei? De onde saiu o deísmo? De onde saiu o deísmo? Do teísmo. E ele saiu por evolução ou distorção? Por distorção. Se no nosso cristianismo nós começarmos a apagar a imanência de Deus, que Deus está presente, nós começaremos a ser deístas também. Ainda que nós estejamos aqui na igreja, afirmando as nossas declarações de fé. Então, como que o deísmo vai responder às perguntas fundamentais? Em primeiro lugar, eu não vou ler tudo ali que está, mas o que está por trás de tudo na ideia deísta é um Deus transcendente que criou todas as coisas e deixou-a funcionar por conta própria. Então, o deísta crê que Deus não é imanente, não é pessoal, criou todas as coisas, deu corda e se afastou e deixou o mundo andar. Então, o mundo anda de acordo com o seu próprio mecanismo. O próprio motor do mundo faz ele girar. E ele não é soberano sobre todos os assuntos e nem é providencial. Ele não caminha, ele não provê as coisas para a humanidade. Essa é a ideia fundamental do deísmo. E nós temos que tomar o cuidado de não achar também que Deus é um Deus distante, como eu estou falando. Em segundo lugar, o universo foi criado por Deus, ele é determinado, né? A pergunta é qual a natureza do mundo. Foi criado por Deus, foi criado numa uniformidade de causa e efeito, em um sistema fechado. Nenhum milagre é possível. Irmãos, os irmãos acham que ainda pode acontecer milagre nos nossos dias? Meus irmãos creem de verdade? De verdade, de 0 a 10, na escala, vai até que número essa crença? Irmãos, tem que ser assim mesmo, nós temos que crer nisso mesmo. E eu não estou falando assim, o milagre. Os irmãos já viram aquele filme Todo Poderoso? Aí no final parece bonito, né? Ah, que discurso bonito daquele ator que faz o papel de Deus, né? Milagre é uma mãe que trabalha todo dia para sustentar o filho e tal. Milagre é aquele jovem que está na escola e não se envolve com droga. Milagre é... Não, isso não é milagre não, é. Isso não é milagre. Isso não é sobrenatural. De certo, isso é ação de Deus, provendo as coisas. Mas milagre é algo que vai além da capacidade humana. Como dar vista a um cego. Isso é um milagre. Como a salvação. Isso é um milagre. Porque às vezes, irmãos, nós entramos nessa ideia de que coisas bonitas são um milagre. Ah, o nascimento de uma criança é um milagre, né? Não, não é milagre. Deus criou o corpo e o funcionamento é para ser assim mesmo. É a maneira ordinária, no sentido comum, de uma criança vir ao mundo. Não é milagre. É maravilhoso. É espetacular ver um negocinho que não é nem visível a olho nu se tornar uma criança perfeita. É maravilhoso, mas não é milagre. Está debaixo da condução de Deus, mas não é milagre no sentido bíblico. Milagre é quando Deus intervém de maneira excepcional para realizar alguma coisa. Isso é um milagre. Não estou negando o poder de Deus nas coisas ordinárias, tá, irmãos? Por favor. Deus está conduzindo todas as coisas, mas existem momentos em que Deus age de forma sobrenatural. No deísmo não existe lugar para isso. Crer na existência de milagre, por quê? Porque o mundo é um sistema fechado. É como o motor de um relógio que está funcionando ali dentro e ninguém tem acesso àquele motor ali. O que tiver de acontecer, vai acontecer. É causa e efeito.
Bateu, apanhou, caiu, machucou. Parou de bater o coração, morreu. É assim. Então, se nós entrarmos nessa ideia, nós vamos começar a achar também que Deus não tem mais poder de agir de maneira sobrenatural. E tem. Ele age quando ele quer, da maneira como ele quer, e ele mostra pra gente se ele quiser, porque a gente às vezes acha que milagre é só quando a gente vê e percebe, né? Deus age de maneiras sobrenaturais, às vezes para nos proteger, para nos livrar e tal, a gente nem vê, nem toma conhecimento. Mas o deísta pensa que não. Nenhum milagre é possível, tudo é de acordo com as leis da física e da criação. O que é o homem no pensamento deísta? O homem, embora um ser pessoal, ele simplesmente faz parte do mecanismo. Ele simplesmente está ali, como parte da engrenagem, ele não é nada demais, o ser humano. Ao ponto que a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. A ponto que a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos, vou dar um exemplo aqui, um pensamento deísta que entra na nossa mente assim sorrateiramente, a gente nem percebe. A ideia de que animais são tão importantes quanto pessoas. Nunca. Isso é pecado. Eu estava até conversando com a Isabel essa semana, né? Ela falando, eu nem sabia, ela falou que agora no Facebook é proibido vender cachorro. Lá naqueles negócios de vender, né? De marketplace. É proibido vender cachorro. Por quê? Ah, porque cachorro não é uma coisa que se vende. É claro que é. E dependendo do cachorro, vende caro ainda e ganha dinheiro. É claro que cachorro é coisa para vender. Entendeu? É coisa para maltratar? Não. É coisa para judiar? Não. Mas é uma coisa que se der uma doença, você vai lá e sacrifica. É assim que funciona. Então, é muito comum na nossa ideia esse negócio de que o cachorro ou o animal de estimação é tão importante quanto o ser humano. A gente pensa que o animal está sendo elevado, né? Negativo. O ser humano está sendo rebaixado a um mero animal. Por quê? Porque ele é simplesmente parte do mecanismo, quando não é. Nós somos criados à imagem de Deus. E nós somos superiores a todos os outros animais, a toda parte da criação. Nós dominamos sobre a criação e não o contrário. Hoje é a criação que domina sobre o homem, né? Não. O homem que domina sobre a criação. Então, irmãos, e o que acontece após a morte? Bom, aí vai depender. Os deístas eles variam de alguns mais próximos da religião e outros mais distantes. Então, para alguns deístas, morreu, acabou. Para outros deístas, pode haver a possibilidade de vida eterna. Mas qual é o comum entre todos? Isso não é coisa que a gente deve preocupar. Como a gente não sabe, como não é possível conhecer se tem ou não, então não é uma coisa que a gente tem que gastar tempo ou ficar preocupado com vida após a morte. Mais uma vez, o deísmo não é perigoso na sua teoria, ele é perigoso na prática. Ele está presente no nosso coração, lá quietinho, esperando para ganhar força. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós podemos muito bem passar anos, sem preocupar com a vida eterna. A gente pode passar meses sem ter expectativa de ir para o céu. A gente fica com a expectativa de uma casa melhor, de um carro melhor, saúde melhor, filho na faculdade, fazenda, sei lá o que, isso, aquilo outro. Grande expectativa nas coisas desse mundo. Grande assim. Põe a nossa vida nisso. E a gente não percebe que o que está por trás disso é uma ideia de que, o futuro a Deus pertence. Então, como eu não posso saber, eu vou preocupar com essa vida aqui. O deísmo está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Porque a gente acha que não tem que preocupar com a vida eterna. E não é só preocupar, meus irmãos, em garantir a vida eterna, não, tá? Eu estou falando ter expectativa mesmo com o céu. Pensar na morte, e ainda que não ter alegria pela morte, também não ter tristeza. Pensar, não, vai completar minha expectativa de ir para o céu. Ouvir uma música que fala de vida eterna e ficar ansioso. Nossa, gente, como deve ser maravilhoso a vida eterna com o Senhor. Se nós nos preocupamos mais com essa vida aqui, temos maiores expectativas nessa vida do que a vida eterna, talvez o nosso coração esteja flertando com o deísmo. A ideia de que eu não tenho que me preocupar com o depois. O que o deísmo fala sobre a verdade? Por que é possível saber alguma coisa?
o deísmo vai dizer que só é possível saber alguma coisa por causa da razão humana e dos métodos científicos. Não há como conhecer por meio de revelação, por meio de Deus. O que existe dentro do mundo é o que dá para conhecer. E a ferramenta para conhecer é a ciência e a razão. Então, no pensamento deísta, não existe revelação. É a razão que conduz, é a mente que conduz. E como saber o que é certo e errado? Olhe bem, mais uma vez. Se Deus está distante, ele não é mais o meu padrão de certo e errado. Aí o meu padrão vai ser o quê? Um dos padrões que a gente pode adotar: o politicamente correto. Então, já houve tempo em que questionar a homossexualidade era correto. Então, a gente podia questionar. Hoje já não está tão correto assim questionar, então é melhor não fazer. E isso é um pensamento que é uma ética situacional. Depende da época, depende da situação. Já houve época que era possível falar a respeito de pena de morte. Hoje, mais não pode. 30 anos atrás era possível, como eu usei o exemplo aqui, o cachorro está doente, você matava ele, sacrificava. Hoje não, você tem que pegar todo o dinheiro que você tiver até não poder mais cuidar do bicho. Então, quando nós tiramos Deus como padrão moral, nós começamos a absorver um padrão moral que é anticristão. E, em muitas maneiras, antibíblico. Antibíblico. Porque a verdade da Escritura deixa de ser o nosso padrão e o espírito da época passa a comandar a nossa ideia de certo e errado. Quem esteve aqui quinta-feira entendeu isso muito bem. Que às vezes não é a Bíblia que conduz o que é certo e errado para nós, mas a nossa ideia de certo e errado. Mas isso é flertar com uma ideia de que Deus está um pouco distante. Mas não. Deus está imanente e ele é o absoluto. Então ele é o padrão para aferir certo e errado, e não o espírito da época. Eu já ouvi muito, irmãos, já ouvi muito, assim, família, né, entre conhecidos. Eu sei que os irmãos já ouviram muito isso também. Quando há um comportamento errado e alguém fala assim: ah, mas hoje as coisas mudaram, né? Ah, hoje é outra época, né? Hoje o pessoal tem outra cabeça, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de namoro, né? Ah, sei lá, 40 anos atrás, o namoro cristão era de um jeito. Hoje é completamente diferente. Aí o pessoal fala assim: ah, é porque os tempos mudaram, né? A cabeça mudou. Ah, esses meninos já nascem hoje, parece que é acelerado, né? Então, não interessa. Mas o padrão, ele permanece. O padrão é Deus e a sua palavra. E pronto. Se nós nos afastarmos disso, nós vamos nos afastar de uma cosmovisão cristã. E vamos abraçar outra, tá? A gente não fica sem cosmovisão, não. Nós vamos abraçar alguma. Ah, tá. A forma deísta, né, de saber o que é certo e errado é uma ética intuitiva ou limitada. Aquilo que o universo diz ser certo, é certo. Por isso que a gente vê muita igreja que faz assim: ah, agora nós estamos aceitando pessoas que são casadas com pessoas do mesmo sexo. Ah, agora nós estamos aceitando, nós não vamos mais falar desse negócio de homossexualismo e tal. Ah, nós não vamos falar mais sobre. Não, gente, os tempos mudaram, o divórcio hoje é uma coisa mais aceitável e tal. Tem igrejas que já estão passando por cima disso. Eu lembro, irmãos, eu não sei se eu já comentei com os irmãos, que na faculdade eu tinha um de outra denominação, ele é pastor dessa outra denominação, e um dia eu comentei sobre uma irmã da igreja que tinha sido disciplinada. E aí ele falou assim: disciplinada? Mas por que ela foi disciplinada? Porque ela mantinha uma vida de casado com o namorado. Sério que vocês disciplinaram por isso? Foi sério. Vocês não, né? Eu não era do conselho, eu era membro da igreja. Sério que a igreja disciplinou por isso? É sério. Ah, não, isso aí lá na minha igreja é assunto batido já. Não, isso aí a gente já passou por cima. Tá bom. É uma ética bíblica? Não. É uma ética situacional. Depende do espírito da época. Enquanto for aceitável, a gente aceita também. Se o mundo mudar e não for aceitável mais, a gente para de aceitar também. Então, a ética ela é relativa, né, para um pensamento deísta. E com relação à história, já que Deus só deu corda e deixou o mundo seguir, qual que é a importância da história?
A história ela é linear, porém ela só pode ser determinada e utilizada com algum fim pela razão. Ou seja, quem é deísta só encontra sentido na sua existência por algo que ele pode provar. E é por isso que muitos colocam a esperança, muitos que conhecem a Deus, não estou falando de ateus, por enquanto. Por isso que muitos que afirmam conhecer a Deus, são religiosos e tal, celebram aí os calendários, né, Páscoa, Natal, Quaresma e tal. Por isso que muitos religiosos têm como fim último da sua existência ser próspero profissionalmente. Porque ele precisa encontrar uma razão para a história dele, mas uma razão que seja factível, palpável. Então a pessoa, não, eu quero ser o melhor engenheiro, até aí tudo bem, nenhum problema com isso. Para que a minha vida seja, então, a minha história seja completa. Aí está errado. Então por isso que a pessoa coloca como ideal da vida ver os filhos formados, doutores, ricos, prósperos e tal. Porque ela precisa de uma finalidade para a história dela. Então ela coloca alvos para que a vida, para que ela persiga aquilo e para que ela seja completa. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com as intenções do coração. Muito, muito. Por exemplo, um adolescente que quer estudar, quer ser profissionalmente bem-sucedido. Ok, não tem nenhum problema nisso. Ganhar bem não é pecado. Desejar ganhar bem não é pecado. Desfrutar do salário, ainda mais quanto maior ele for, não é pecado, dependendo da forma como fizer. Isso tudo em si mesmo não é pecado. Mas qual é a motivação do coração? Isso tem que ser analisado. Não, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser o melhor engenheiro, porque eu quero usar ao máximo os talentos que Deus me deu. Ok, louvável, para a glória de Deus. Eu quero ser engenheiro porque eu quero mostrar para minha família que falou que eu era ignorante, que eu posso, que eu sou capaz. Está errado. Pode alcançar muitos objetivos terrenos, mas a motivação está errada, pecaminosa. Por isso que a gente vê, por exemplo, um monte de médico que é péssimo médico, porque é médico só porque o pai quis, porque o pai era médico, aí já, né? E aí fica aí um bando de médico que não sabe receitar remédio. Ao passo que a gente vê outros que, ainda que ganham dinheiro, não estão fazendo aquilo e sendo bons médicos por causa de dinheiro, mas por causa da vocação que Deus deu. Louvável. Então, o deísta, ele vai colocar um objetivo para a sua história e perseguir aquele objetivo. Só que isso gera frustração, porque o objetivo terreno ele nunca vai preencher a alma humana. Deus é que coloca o objetivo diante da nossa vida. E a gente persegue esse objetivo. E o objetivo dele é buscar a glória dele em todas as coisas. E quando nós buscamos isso, nós vamos sendo completos na nossa vida. Então, se nós estamos com objetivos diferentes do que buscar a glória de Deus, estamos flertando com um pensamento deísta, de que Deus não tem um objetivo para a nossa vida. Até no sofrimento, tá, irmãos? Passar por sofrimento não é bom, não é agradável. Mas nós nunca podemos esquecer que Deus tem um propósito. Deus está conduzindo a nossa história. Deus tem algo a fazer e a nos ensinar na nossa vida por meio do sofrimento. Então, nós não podemos ser como deístas. Ah, Deus me mandou um monte de coisa que eu não mereço, que eu nem sei para quê. Não, a gente pode não saber por quê, mas Deus sabe. Isso é uma vida de fé. Deus sabe por que nós estamos experimentando. Por fim, irmãos, qual é o compromisso de vida, então, que alguém que adota uma forma de pensar deísta assume para si? Bom, os deístas usam a razão para determinar o objetivo de vida. Então, eles vão tentar procurar algum motivo para a sua existência. Sempre frustrante. Sempre sem alcançar a paz. Sempre sem conseguir se sentir uma pessoa completa. Porque quem coloca Deus de lado não consegue alcançar o seu objetivo de vida. Então, é dessa maneira que nós vimos aqui, que esses que colocam Deus de lado, não, Deus até existe, mas ele não interfere aqui. É assim que eles pensam, e é assim que eles vivem, e é assim que nós, muitas vezes, pensamos e vivemos. Porque quando nós colocamos Deus de lado em alguma área da nossa vida, nós somos deístas. Ah, o fulano ou a fulana querem casar. Sabe o que Deus diz sobre casamento?
mas coloca Deus de lado nesse particular e fala assim: não, eu vou resolver como eu vou fazer. Isso é um pensamento deísta. Deus não está no controle daquilo. Eu estou ganhando muito dinheiro na minha profissão, a Bíblia me diz como eu devo usar o meu dinheiro, mas nesse particular eu vou colocar Deus de lado e eu vou definir o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Isso é um pensamento deísta. Ah, meus filhos estão dando muito trabalho. A Bíblia me diz o que eu faço com o filho. Mas eu vou deixar Deus de lado e eu vou ouvir os psicólogos. E eu vou ouvir os pedagogos que não têm compromisso com a palavra de Deus. Isso é um pensamento deísta. Eu estou procurando auxílio técnico para aquilo que a Bíblia já me ensinou. Então, irmãos, deixa eu fazer uma observação, só um exemplo, né? Não estou questionando algumas áreas específicas, tá? Da psicologia. Áreas específicas. Não vou questionar aqui. Mas veja bem. Para o cristão, estou falando para o cristão. Qual é a maneira correta de resolver um problema emocional em vez de pagar um psicólogo, uma hora com um psicólogo, só para deitar no divã dele e falar de problema e ouvir conselho? Qual é a resposta cristã para isso? Hã? Não. Qual é a resposta cristã? Porque o problema não é o dinheiro, o problema é a resposta que se procura. Hã? Não entendi. Sim, mas uma resposta mais prática. Vou usar aqui o exemplo da Vânia. A Vânia tá, nossa, ansiosa, não está conseguindo dormir, está preocupada demais e tal. Aí ela tem dois caminhos. Um caminho científico é ela ir na psicóloga, deitar no divã lá e falar: ah, eu estou muito preocupada e tal, não sei o quê. Qual que é o caminho bíblico? Não. Também, mas além. Não, tem outro caminho. Assim, não que não seja bom, mas existe um caminho para esse problema mais específico nas Escrituras. Não, não, eu sei que é, mas não é isso que a Bíblia diz que a gente resolve problema assim. Também não. Olha, irmãos, sabe por que a gente procura muito psicólogo às vezes? Porque a gente não sabe qual é a alternativa bíblica para esse. Com quem eu devo conversar um problema em vez do psicólogo? Não, não é com Deus, irmãos. Não, gente, é conversar com o irmão. Hã? Ô Eliane, você fez um sinalzinho com a mão assim, não vem falar que tá errado não, porque tá na Bíblia, hein? Irmãos, veja bem. Veja bem. Com toda a liberdade que continuando a usar a Vânia como exemplo. Ela tá ansiosa por causa de alguma coisa. Não está conseguindo dormir, tal, tal. O que a Bíblia diz que ansiedade é? Pecado. Ok? Aí Tiago vai dizer assim: confessai ao psicólogo o seu pecado para que seja curado. É isso que Tiago fala? Confessai uns aos outros os vossos pecados para que sejais curados. A gente paga psicólogo de bobo que a gente é. Porque a gente pode chegar para o irmão, a Vânia pode chegar para a Heloísa e falar assim: ô Heloísa, ora por mim aqui. Eu tô numa falta de fé com esse problema que eu preciso resolver. Olha que isso é pecado. Eu estou passando por isso. Eu queria que você orasse por mim. E eu não estou falando de procurar o pastor, não, tá, irmãos? Pode procurar, mas o irmão que conhece a Jesus, o irmão que conhece a Jesus é capacitado para isso. A Bia está com um problema, procura a Mariana. Ô Mariana, ora comigo aqui, porque eu estou passando por isso. A Marlene procura, ô irmão, ora por mim aqui, porque eu estou passando por isso, e tal. E antes que os irmãos pensem, ah, isso surge fofoca, ah, não sei o quê, ah, fala da vida para o outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus já sabia que isso ia acontecer. E assim mesmo ele mandou. Então nós não podemos achar que somos mais sábios do que ele e criar um outro caminho para nós. Deus já sabia que haveria fofoca. Deus já sabia. Está tudo no plano dele quando ele deu a ordem de confessar o pecado um ao outro. Mas por que nós não fazemos? Porque nós somos, em muitos casos, deístas. Nós abrimos mão da revelação de Deus e do caminho que ele ofereceu como o melhor caminho e nós adotamos a ciência,
Não, o psicólogo é que é formado lá, estudou Freud, estudou não sei quem. Ele é que sabe resolver meu problema. Isso é confiar na ciência e não no caminho oferecido pelo próprio Deus. Veja bem, eu não estou falando casos específicos de psicologia, tá? Como eu falei antes aqui. Existem questões que são patológicas e tal. Estou falando questões emocionais. A Bíblia nunca, nunca nos dá uma alternativa artificial para resolver esse tipo de problema, a não ser a comunhão com o irmão. Diga. É o quê? Pois é. Ah, e às vezes o nosso psicólogo é o psicólogo mesmo, né? E nenhum, irmãos, ó, mais uma vez, né? Eu não estou falando aqui contra a profissão. Eu estou falando contra a prática de quem procura para resolver algo que seria resolvido com uma conversa com o irmão em Cristo. É o que a Bíblia diz. Se os irmãos vão concordar ou não, aí vocês têm que discordar ou não da Bíblia. Mas é o que a Bíblia diz. Confessai uns aos outros, para que sejais curados. A gente espera a cura do psicólogo. Quando Deus já deu o caminho da cura. Eu não sei quantos aqui já passaram pela experiência grata, pela ótima experiência, eu e tantos outros aqui já passaram, de passar por uma luta muito grande, procurar um irmão, conversar com o irmão e o irmão falar assim: eu passo a mesma coisa, vamos orar junto nós aqui e tal, e sair fortalecido e de graça. O problema não é ser de graça, mas sair fortalecido, sabendo que um está prestando conta do outro, um está cuidando do outro, um está ajudando o outro. Meus irmãos, não tem nada melhor para a gente resolver problema. Por exemplo, algumas mães aqui, principalmente as mais experientes, quantas vezes uma mãe procura a outra e fala assim: nossa, meu filho está terrível, nossa, o meu também. Nossa, o que está acontecendo? Nós vamos orar nós duas aqui, nós vamos lutar, eu vou orar pelo seu filho, você ora pelo meu. É isso, meus irmãos, não precisa levar na Super Nani, não. É isso que resolve, é a palavra de Deus. Se o quê? Então, aí vai procurar uma ajuda profissional para você ver o que que você vai ouvir. Não, olha, arruma outro. Ah, você vai ser feliz. Arruma um monte. Porque hoje é assim, né? Arruma um monte. Você vai ser feliz. Conselho de Satanás. Agora, irmãos, olhe bem. Inclusive, não sei se os irmãos já passaram pela experiência de ser abençoado por um irmão com quem você nem tinha um bom relacionamento. Algum irmão que você, alguma coisa do passado, não sei, né, que ficava aquele clima assim, mas no momento de necessidade, o irmão foi lá, orou, abençoou e tal. Então, irmãos, é isso que a Bíblia nos diz. Se nós queremos adotar uma visão de mundo cristã, é a Bíblia que nós temos que seguir. Ou a gente pode chegar e ser sincero. Mas não, eu não quero então de mundo cristã, eu quero outra. Ok, assumam as consequências de fazer isso. Assumamos, né? As consequências de fazer isso. Seguir a Bíblia é o caminho bem-aventurado. Deixar a Bíblia é o caminho mal-aventurado, desaventurado. Está diante de nós, igual o Deuteronômio fala. Irmão, só para a gente encerrar aqui, já passei uns minutinhos. Então, o deísmo é inválido. Por quê? Olha o que diz Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe por que que o deísmo não é válido? Essa ideia de deixar Deus de lado? Procurar só a razão, procurar só esse ponto aqui? Porque o homem tem a transcendência dentro de si. O homem não suporta
viver sem pensar o que é depois da morte. O homem não suporta viver sem pensar a origem de todas as coisas. O homem não suporta viver de onde veio a beleza, o bom, o prazer. O homem não suporta, sabe por quê? Porque Deus colocou no coração dele essa necessidade de transcender. Toda cosmovisão que fala assim, não, o mundo é só isso aqui e não tem mais nada, ela é falha e ela é inválida. Pela própria realidade nós podemos ver isso, que ninguém se torna quieto nisso, porque é um anseio do coração do homem. Então as 4 necessidades básicas lá que nós respondemos, elas são negadas pelo deísmo, porque a realidade vai além, o homem vai além deste mundo, a verdade está sempre além de nós, e a história sempre extrapola a nossa própria história. E o homem tem necessidade de entender essas coisas. Por isso, deixar Deus de lado, meus irmãos, em nenhuma área da nossa vida é válido e nós devemos fazer. A raiz do deísmo, então, o que ela vai ser? Frustração, orgulho e incredulidade. Por quê? Por que alguém deixa Deus de lado? Porque se frustrou com Deus. E quantos irmãos estão fora da igreja, põem a culpa no irmão, no pastor, na igreja, no fulano e tal. Mas no fundo, estão decepcionados com Deus. Deus não respondeu do jeito que queria, Deus não fez algo do jeito que queria, então a frustração leva a pessoa a colocar Deus de lado. Ou então, o orgulho de não se submeter a Deus e entender, como usar o exemplo que a Vânia falou, Deus quis assim. É doloroso, é difícil, mas é o caminho de Deus. Isso nos humilha. Então, quem não quer ser humilhado pela palavra de Deus, coloca Deus de lado. Ou incredulidade, de saber que Deus tem os seus planos, os seus caminhos, e Ele é perfeito nos seus planos. Se nós não cremos nisso, nós deixamos Deus de lado. Mas os resultados são terríveis, são catastróficos. Alguma